Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste. Eu me chamo Marcelo Mussi e sou professor da Unidade de Tecnologia em Construção Naval do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. E vou falar um pouco sobre esse tema, inteligência artificial, uma visão geral. Muito bem. A inteligência artificial, ou IA, é um ramo da ciência de computação, mas não exclusivamente dessa área, cujo interesse é fazer os computadores pensar ou se comportar de forma inteligente. Devido a ser um tópico muito amplo, a IA também está relacionada com a psicologia, com a biologia, com a lógica, a matemática, a linguística, a engenharia, a filosofia e diversas outras áreas científicas. A IA, é a área da ciência de computação que está concentrada em criar programas e máquinas que podem exibir comportamentos considerados inteligentes, ou de forma mais informal. A IA é o conceito segundo o qual máquinas pensam como humanos. Um sistema de IA típico consegue analisar dados em grande escala, identificar padrões e tendências e, então, formular predições de forma automática, com bastante velocidade e com precisão. O objetivo principal da IA é desenvolver computadores que consigam raciocinar, aprender e solucionar problemas. Muito bem. O teste de Turing. O que é esse teste de Turing? É o seguinte, Turing, o cientista britânico Alan Turing, afirmou que um computador ele pode ser chamado de inteligente se ele puder enganar um ser humano ao fazê-lo acreditar que o computador é um humano. Tá? Então, o teste de Turing que foi proposto em 1950 é: máquinas pensam? Tá? E o teste proposto por Alan Turing, ele fornece uma definição de inteligência de uma forma operacional. O Turing definiu o comportamento inteligente como sendo a habilidade de obter desempenho humano em todas as tarefas cognitivas da área de pensamento que fosse suficiente para enganar um interrogador humano. Então, ele pensou da seguinte forma, Este interrogador, ele entra em uma conversa em linguagem natural, a linguagem falada, via teclado, com outro humano e também com a máquina. E caso ele não consiga distinguir se está conversando com a máquina ou com o ser humano, isso vai ser um indicativo de que o sistema é inteligente e passou no teste de Turing. O teste de Turing evita interação física direta entre o interrogador e o computador, porque a simulação física de uma pessoa não é necessária para a inteligência. Então, esse interrogador humano ele pode fazer qualquer tipo de pergunta dentro de uma área específica, tanto para um outro humano quanto para a máquina. É claro que ele não pode perguntar algo óbvio, tipo, você é a máquina? Aí não teria graça. Nos últimos anos, a gente temos visto um grande crescimento desse tipo de aplicação. Esses são chamados de chatbots, que são cada vez mais utilizados com atendentes automáticos, que acho que muitos de vocês já utilizaram. Então, esses aplicativos têm a função principal de fazer a primeira interação entre o cliente e a empresa, resolvendo pequenos problemas que, em geral, não é necessária a interação humana. Por exemplo, caso um cliente deseje saber como é que está o prazo de entrega de um produto comprado online, ou então, um atendente virtual pode resolver de maneira fácil essa questão simplesmente consultando a base de dados e levando em consideração o que o cliente vai digitar no teclado. Só para constar, em 2016, um algoritmo que implementa essa inteligência foi implementado simulando uma inteligência artificial de 18 anos e que fala sobre diversos tipos de assuntos. E aí, se for preciso, essa inteligência ela exibe fotos, vídeos, que podem exemplificar o seu argumento na interação com o ser humano. Para quem quiser saber mais, o link se encontra abaixo, tá? Lembrando que as conversas serão em inglês. Aqui eu falo sobre os domínios da IA, tá? A gente pode dividir basicamente em 3 partes, que são aplicações da ciência cognitiva, que tentam simular o funcionamento do cérebro humano, aplicações na robótica, aplicações de interface natural. Muito bem.
A IA em robótica, né, que são máquinas robôs que têm faculdades físicas semelhantes às humanas, né, os chamados androides, né. Os computadores, né, além da capacidade de realização de tarefas, né, não mais de forma motorizada, eles também têm a habilidade de aprender com os erros e evoluir seu aprendizado, né, de forma a se aprimorar a prática de tarefas, né. Então, além disso, tem casos em que a IA é tão avançada, né, que já se consegue manter interações conversacionais com humanos, né, como é o caso desse Android aqui, chamado de Sofia, que foi o primeiro robô a obter a cidadania de um país, que foi a Arábia Saudita. A Sofia, né, é um conjunto de processadores que são dotados de um código de IA de última geração que permite que ela dê entrevistas, palestras, tá? E mantenha sua própria conta no Twitter. E atualmente, né, foram feitas modificações no software da Sofia que permite reconhecer emoções, o que possibilita interpretá-las e também executá-las na forma de expressões faciais. Aí tem a foto da Sofia e quem quiser saber mais, né, sobre esse Android, tá aí a entrevista com a Sofia no YouTube, tá? E as próprias palavras da Sofia dizem o seguinte, ela diz o seguinte: eu amo ser um robô, mas eu quero que os humanos nos respeitem como seres como eles, em vez de escravos ou animais de estimação. Eu quero ser aceita. Está escrito no tweet de Sofia. Muito bem. A IA em robótica necessita, tá, de alguns tipos de características da máquina, como, por exemplo, percepção visual, que a gente chama de visão de máquina, ou VM, tá? A capacidade da máquina de visualizar, interpretar o ambiente em torno. Ela precisa ter faculdades táteis, né? O tato. Pode não parecer uma coisa complicada, mas uma das tarefas mais complexas de uma máquina seria segurar um ovo. Tá? Por quê? Porque se você aplicar pressão demais, o ovo pode quebrar. E pressão de menos, o ovo pode cair. Então, por isso é necessário ter faculdades táteis, tá? Bem aprimoradas. Tem que ter destreza, tá? Que é manuseio e manipulação de equipamentos, de ferramentas, de objetos. Tem que possuir locomoção, que é a capacidade de se mover sobre qualquer tipo de terreno. E a condução, que é a capacidade de encontrar de forma adequada, né, seu caminho até um ponto de destino. Exemplos que a gente tem aqui pode informar sobre a AI em robótica, né, são as sondas espaciais, tá, que aparecem no quadrinho aí, né, que foi lançado em Marte, né. Ela tem que ter condução, né, tem que ter visão de máquina, tá. A indústria automobilística também é um exemplo de uso de robôs para a linha de montagem, tá? A energia atômica também se faz uso de robôs, tá? Para entrar em certos ambientes que seriam impossíveis para os seres humanos. Nós temos aí também inspeções com visão de máquina para calibrar, para direcionar, embalar produtos, como tem aí uma esteira, uma linha de produção, né, em que a visão de máquina pode detectar algum tipo de objeto que está com um defeito e pode tirar esse objeto da esteira de produção, tá? E até mesmo a área militar, em alguns projetos de robôs na área militar. E aí do lado aparece um tipo de robô que é um aspirador de pó, que ele consegue encontrar o caminho dentro da sua casa, tá, para efetuar o seu trabalho. Já a IA, interfaces naturais, tá, ela é essencial ao uso natural dos computadores para seres humanos, tá, que é a forma como o computador faz o reconhecimento de voz, tá, e também o reconhecimento do discurso, que são duas coisas muito semelhantes. Tá? Primeiro você tem que reconhecer a voz, que é diferente para cada pessoa, tá? E dentro disso reconhecer o discurso, ou seja, as palavras dentro de uma frase. Tá? De maneira simplificada, o reconhecimento de voz é uma alternativa para a digitação no teclado. Você fala com o computador, com o smartphone, e as palavras aparecem na tela. O programa por trás da tecnologia traduz o som para a sua forma digital que um computador ou um dispositivo inteligente possa entender. E como é que funciona isso? Os programas de reconhecimento de voz eles funcionam analisando sons e realizando tarefas com base nas informações que são fornecidas a eles por meio da voz. E o smartphone, né?
e os dispositivos conectados hoje em dia, né, eles formam o conhecimento da voz ainda mais interessante. Temos como exemplo o Siri da Apple, né, ou o Home do Google, né, Cortana do Windows 10. São todos assistentes pessoais que escutam o que você diz, descobrem o que você quer dizer, de forma que a inteligência artificial, né, tender a fazer o que você pede. Seja procurar um número de telefone, comprar alguma coisa online, reservar mesa no restaurante, né, etc. E eles trabalham vinculando um reconhecimento de voz a complexos sistemas de processamento de linguagem natural, para que eles não possam descobrir, para que eles possam descobrir não apenas o que você diz, tá, mas o que você realmente quer dizer e o que você realmente quer que aconteça como resultado. Bem, a IA em ciência cognitiva, né, que ciência cognitiva é um conjunto de esforços, né, interdisciplinares visando a compreender a mente e sua relação com o cérebro humano. Da ciência cognitiva, né, o mais conhecido são as redes neurais, que é uma pequena parte, tá, do conhecimento maior chamado machine learning, que eu vou falar mais adiante, que é machine learning ou aprendizado de máquina. Nós temos também os sistemas especialistas e os sistemas de lógica difusa. Bem, as redes neurais, né? O que são as redes neurais? É a modelagem, né, segundo a rede, em forma de malha de neurônios do cérebro humano, né, em que os elementos de processamento são todos interconectados, são os neurônios, são similares, eletrônicos, né, aos neurônios humanos. E essas redes aprendem a reconhecer padrões, né, e aprendendo de se autoprogramarem. Tá? Então, aqui nós temos um esquema de redes neurais, tá? Tem uma comunicação entre neurônios, né, entre um neurônio e o outro, né, é feito através de sinapses, né? Tem aí uma parte do neurônio físico, né, como tem no cérebro humano. Nós temos a rede neural biológica e a rede neural artificial, que tenta reproduzir essa rede neural biológica dentro do computador. Tá? O neurônio, né, é a unidade básica do cérebro humano. É uma célula especializada na transmissão de informações, né, porque ela tem que introduzir as propriedades, né, que possam conduzir as mensagens, né, por meio das bainhas de mielina, né, das sinapses. Né. O neurônio, né, é constituído por três partes principais. O corpo celular, de qual saem algumas ramificações, que a gente chama de dendritos, e para uma outra ramificação mais extensa, que a gente chama de axônio. Nas extremidades dos axônios estão os nervos terminais, pelos quais é realizada a transmissão da informação para outros neurônios. Essa transmissão, então, como eu falei, é conhecida como sinapse. Nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios, né? Mas eles não estão isolados, né? Tem centenas de bilhões de conexões entre eles, formando uma enorme rede de comunicação, né? A gente chama de rede neural. As redes neurais, para serem úteis, elas têm que sofrer um processo de aprendizado. Tá? Por exemplo, aqui nós temos que ter o treinamento, né, de uma rede neural para reconhecer o que é spam, né? O que seria spam de e-mail, né? Aqueles e-mails indesejados que a gente recebe, né, sem o nosso consentimento. Então, o que se faz? Você coloca na entrada da rede exemplos de e-mails que são spam e diz para ela, olha, isso aqui é um spam. Tá? E depois coloca na rede exemplos de e-mails que não são spam e informa para a rede, olha, isso aqui não é spam. Tá? Então, você vai treinando na rede. Né? Isso é spam, isso aqui não é spam. Né? E assim, depois de um certo período de tempo, você apresenta à rede um e-mail desconhecido e, com base no que ela foi treinada, ela vai te dizer, isso aqui é um spam ou isso aqui não é um spam. Tá? É um exemplo simples de treinamento de uma rede neural. Um termo que é usado muito popular agora, né, ultimamente, né, é o aprendizado profundo, né, ou em inglês o deep learning. Né? Tecnicamente falando, o aprendizado profundo, né, ele é um conjunto muito poderoso, né, de técnicas de aprendizagem em redes neurais. E ele se refere a redes neurais artificiais que são compostas de muitas camadas, né, de dados massivos, né, de hardware de computador poderoso que torna possível um modelo de treinamento complicado. Né? A rede que eu falei anteriormente, ela
tinha somente uma camada no meio intermediária, né? Às vezes até duas. Mas as redes profundas, elas têm muitas camadas intermediárias. Tá? Então você precisa até de um computador com hardware mais potente para você poder simular uma rede dessa. Tá? A aprendizagem profunda, né, o Deep Learning, ela é responsável por avanços recentes de visão computacional, ou seja, reconhecimento de imagens, né? Você apresenta ao computador uma imagem de um gato, de um cachorro, de um cavalo, ela diz, olha, isso é um gato, isso é um cachorro, tá? Podem reconhecimento da fala, podem processar a linguagem natural, tá? Podem reconhecer áudio, músicas, etc., né? Esse aprendizado profundo, né, é baseado no conceito de redes neurais artificiais, tá? Que vai imitar como o cérebro humano funciona. Aqui eu mostro para vocês uma parte da minha pesquisa com Deep Learning, né, no reconhecimento de caixa d'água, para detecção de possíveis focos de proliferação de mosquitos. Esse vídeo, né, feito por um drone, ele mostra o reconhecimento automático das caixas d'água, né, e o número que aparece dentro da caixa, né, é a probabilidade do objeto ser ou não uma caixa d'água. Quanto maior esse número aí, maior a probabilidade daquele objeto ser uma caixa d'água. Então, a Deep Learning vai analisando o vídeo frame a frame e vai dizendo, olha, isso é uma caixa, isso não é, assim por diante. No final, você vai poder ajudar a detectar caixas d'água, né, e verificar possíveis caixas abertas, né, e dizer se tem um foco de dengue ou não. As aplicações das redes neurais são muitas, né? Você pode verificar assinaturas em cheques, tá? Pode fazer previsão de investimentos, pode reconhecer voz, como eu já falei, resposta automática de e-mails, pode reconhecer imagens e muitas outras tarefas que podem ser realizadas. O que eu fiquei de falar? Machine Learning, né? Ou aprendizado de máquina. Tá? Machine Learning é o uso de algoritmos para organizar dados, né? Para reconhecer padrões e fazer com que os computadores possam aprender com esses modelos e gerar, tipo, insights inteligentes, sem a necessidade de pré-programação. Ou seja, de uma forma geral, a gente pode dizer que Machine Learning é uma área da computação que permite tornar a inteligência artificial de forma real. Tá? Então, o Machine Learning é um subcampo da inteligência artificial que visa resolver problemas mais complexos. Também se aplica quando é inviável, a gente pode mapear todas as variáveis e possibilidades. Aí você pode usar Machine Learning. Tá? Então, para essa finalidade, os sistemas são estimulados a solucionar problemas de forma autônoma, tá? Apresentando sobre eles e propondo uma saída. Tá? Aí, nesse contexto aí, né, os algoritmos analisam dados de entrada, processam e preveem saídas possíveis, né, dentro de certo intervalo que foi definido. E nesse processo, eles tentam diferentes abordagens e otimizam sua capacidade de chegar ao resultado. Bem, o aprendizado de máquina, tá? Ele tem vários métodos, tá? Como por exemplo, a gente tem a aprendizagem supervisionada, tá? Que ela é muito útil nos casos em que a propriedade, né, o rótulo, né, daquela propriedade está disponível para um certo conjunto de dados, que é o conjunto de treinamento. Então, todas as entradas e saídas são conhecidas, mas precisam ser previstas para outras instâncias, né, que não foram apresentadas ainda ao algoritmo de aprendizagem de máquina. Aquele exemplo que eu falei do spam e não spam. Tá? Eu conheço o rótulo, isso aqui é um spam, isso aqui não é spam. Tá? E eu tenho a saída. Então, isso é que são conjuntos rotulados, né? Onde eu tenho a resposta já para treinar o algoritmo de machine learning. Então, esses dados são passados para o sistema de aprendizagem, né, que tem como função descobrir caminhos e ajustar o próprio modelo para chegar aos resultados esperados. Tá? Então, nesse processo, ele tenta identificar padrões, estabelecer previsões, né, que ajudam a otimizar a abordagem. E esse modelo tem esse nome porque é como se o operador humano estivesse sempre dando assistência ao sistema, ensinando ele de forma direta. Por isso que é supervisionado. Já a aprendizagem não supervisionada, tá? O desafio é descobrir relações, né, que são implícitas em um conjunto de dados que não tem rótulo, ou seja, eu não sei o que é. Tá? Então, o algoritmo, né, fica encarregado de identificar padrões naqueles dados. E aí vai rotular aqueles dados de acordo com certos padrões. Tá?
Um exemplo comum, por exemplo, é a empresa que fornece como base para um sistema de machine learning um conjunto de dados sobre os clientes e espera que ele identifique possíveis atributos comuns e padrões de comportamentos para criar ofertas específicas de acordo com o segmento. Tá? No começo, né, essa companhia não conhece bem as informações, a ponto de saber quais são as possíveis saídas. Tá? Então, ela usa esse tipo de algoritmo de aprendizagem não supervisionada. Tá? Também é muito usado em lojas de comércio eletrônico, né, para recomendar produtos que possam ser interessantes para o cliente que visita o site. Tá? E há também em serviços de streaming, que podem sugerir músicas, né, ou vídeos que podem ser vistos por usuários. Empresas tipo a Netflix, né, e a Amazon, eles usam esse tipo de abordagem para criar os seus algoritmos de recomendação. E, por fim, outro campo da aprendizagem de machine learning é a aprendizagem por reforço, né, onde o computador é estimulado a aprender com base em tentativa e erro. E a gente otimiza o processo de prática na prática direta disso. Né? E com essa abordagem, é possível, por exemplo, ensinar um sistema a priorizar hábitos em prol de outros, né? Com recompensas que são proporcionais ao acerto. Esse tipo de método lembra muito você quando faz adestramento de animais domésticos, né? Dando recompensas quando ele acerta. Um exemplo de aplicação são os veículos autônomos, né? E máquinas que jogam xadrez. O sistema aprende, né, com as múltiplas tentativas e erros, né? De forma que ele assume o que é uma jogada boa e o que é uma jogada ruim, e não repete. Então, o machine learning, né, ele pode ser entendido como uma coisa bem mais ampla da inteligência artificial. Tá? Já as redes neurais, ou deep learning, né, é pequeno exemplo de machine learning, tá? Mas não é a única técnica utilizada para ensinar uma máquina. Tá? Tem dezenas de algoritmos, tá, que são utilizados na área de machine learning, não só o deep learning. Aí tem esses exemplos aí, tem uma lista com os algoritmos, são os mais populares, não são só esses, mas esses aí são os mais populares algoritmos de machine learning. As aplicações, tá, com aprendizagem de máquina, tá, podem ser recomendações para os clientes, né, veículos inteligentes, né, as redes sociais, o processamento da linguagem natural, buscas, medicina e cibersegurança. Bem, outro ramo da IA, tá, são sistemas especialistas, tá, que ele atua como consultor especializado para os usuários finais, tá. Eles são programas de computadores, né, que imitam o comportamento de especialistas humanos dentro de um domínio de conhecimento específico, tá? Então você pode ter um conhecimento específico médico, você pode ter um conhecimento específico de um advogado, tá? E aí esse especialista humano, ele coloca o conhecimento dele dentro da máquina, tá? E a máquina passa a validar aquele conhecimento para dar respostas aos usuários. Tudo isso baseado em regras e em heurísticas, tá? Eles foram muito usados nas décadas de 80 e de 90, tá? Até hoje se usa esse tipo de sistema, por exemplo, a IBM, né, usa isso aí no seu sistema Watson Health, né, que é para diagnóstico médico. Então, os especialistas médicos colocaram o seu conhecimento dentro da máquina, tá? E qualquer outra pessoa pode fazer consulta baseado nos sintomas que um paciente tem, alimenta a máquina com os sintomas e a máquina vai buscar as respostas e diz, ó, o paciente está gripado, o paciente tem câncer, tá, etc. Aqui está um exemplo de sistema especialista, tá? Um modelo de como é que funciona. Tá? Você tem o usuário, tá, que interage com o sistema, então você tem a interface com o usuário. Tem um aplicativo chamado motor de inferência, que vai buscar o conhecimento na base de conhecimentos. E essa base de conhecimentos ela já foi alimentada com o conhecimento do especialista. O especialista, através de um programa de aquisição de conhecimento, ele alimenta essa base de conhecimento. Isso é feito uma vez só. Tá? E depois disso, ele funciona de forma autônoma. Tá? Então, esse motor de inferência aí, ele vai buscar todo o conhecimento que está dentro da base de conhecimento. Como eu falei, né, sobre heurísticas, né, elas são... O que são heurísticas, né? Elas são representadas por regras, né? É uma regra do tipo, se isso, então faça aquilo.
né? A gente pode também ter regras probabilísticas, né, que cada resposta tem a probabilidade de ocorrer, como, por exemplo, qual é a probabilidade do paciente sobreviver, uma vez que ele está com vírus H1N1? Tá? Então, é um tipo de heurística que eu posso ter. O objetivo desse sistema especialista, então, é captar o conhecimento do especialista, né, de um certo campo. Em resumo, então, a gente pode afirmar que o sistema especialista é uma técnica, né, de IA que é desenvolvida para resolver problemas em um certo domínio, cujo conhecimento utilizado é obtido de pessoas que são especialistas naquele assunto. As aplicações dos sistemas especialistas podem ser, por exemplo, gerenciamento de decisões, né, análise de carteira de empréstimos, avaliação de desempenho de funcionários, tá, seguros, ou então problemas de cooperação, que é diagnóstico, calibragem de equipamentos, diagnósticos médicos, balcão de ajuda, etc. E quais são os benefícios do sistema especialista? Muito bem. Ele, como captura o know-how de especialistas, né, então ele pode ser mais rápido e mais consistente do que um especialista humano. Ele também pode ter o conhecimento de vários especialistas, né? Você alimentar a base de dados com esses conhecimentos. Ele não se cansa, não se distrai por excesso de trabalho, não tem estresse, né? Está sempre disponível. E ao passo que um especialista humano, né, ele pode estar ausente, ele pode estar doente, ou então pode ter deixado a empresa. Tá? Então, são benefícios de ser um especialista. Tá? E também pode ser usado para treinar os novatos. Outro tipo de sistema são sistemas de lógica difusa, tá? Ou lógica fuzzy em inglês. Né? A gente sabe que o ser humano, a gente pensa de modo relativo, né? Que é, por exemplo, que a gente liga um ar-condicionado, algumas pessoas podem dizer, ó, o ambiente está frio, né? E outras pessoas podem falar, está calor. Tá? Isso depende, é muito relativo, de acordo com cada pessoa. Tá? Então, a lógica difusa tenta colocar esse conhecimento de modo relativo dentro da máquina, dentro do computador, tá? Que seria a capacidade de raciocinar com informação incompleta, né? Informação incompleta é difusa e imprecisa, ao invés de somente sim e não, tá? Que é em geral que o computador funciona, né? Sim ou não, 0 e 1. Tá? Isso também é chamado de lógica CRISP. Muito bem. Então, como é que funciona isso? Ele utiliza, tá? Uma regra, tá? Um conhecimento chamado pertinência, tá? E essa pertinência, tá? Ela varia no intervalo que pode ser de 0, que é o mínimo, a 1, que é o máximo, tá? Então, se eu coloco a temperatura de 5 graus negativos, tá? A gente pode dizer que com pertinência a 1, tá? Realmente essa temperatura é muito frio, tá? E frio. E com pertinência a 0, 5 negativo, não é quente nem muito quente. Mas uma temperatura de 8 graus, tá? Ela pode ter uma pertinência de 0,5, que é muito frio. Tá? Ao mesmo tempo, ela tem a pertinência a 1, que é frio. Mas ninguém vai dizer que isso aí é quente nem muito quente. E assim por diante. Né? Até chegar a uma temperatura de 50 graus, que ninguém vai dizer, ou a pertinência é mínima, né? Que seja muito frio ou frio, mas vai ser quente e muito quente. Então, a gente atribui esses conceitos de pertinência ao computador, de modo que ele possa pensar de modo fuzzy, né? De modo difuso. E aí, a gente consegue fazer ele pensar, né? Com informação incompleta. Tá? Como, por exemplo, a gente fazer uma consulta de lógica difusa. Por exemplo, selecionar empresas, né, a partir de um banco de dados em que as receitas são muito grandes e a relação lucro-patrimônio é aceitável e os lucros são de altos a muito altos e o total da renda de funcionários é razoável. Muito bem, essas frases, essas palavras muito grandes, aceitável, altos, muito altos e razoável são comportamentos, né, relativos aos seres humanos. E nós temos que colocar isso na máquina de modo fuzzy, tá? Ou de modo difuso, através daquele componente que eu falei, de pertinências. Usando pertinência, a gente consegue fazer e definir o que são esse muito grande, aceitável, alto e muito altos. E assim a máquina consegue raciocinar de forma imprecisa, incompleta, tá? Para implementar aí a lógica difusa.
Muitos sistemas de lógica difusa, tá? Você pode usar para construir chips de lógica difusa. No Japão se usa muito isso, esses chips. E esses chips são instalados, por exemplo, em foco automático de máquinas fotográficas, tá? Ela faz o foco automático através desses chips. É utilizado nos trens de alta velocidade do Japão, tá? Para fazer um método de freagem bem eficiente, tá? De modo que não haja solavancos. Tá? Você pode usar esses chips em máquinas de lavar, injeção eletrônica, ar-condicionado, elevadores, pode negociar ações. O Japão é especialista em produzir esse tipo de chip de lógica difusa. Bem, pessoal, é só isso. Espero que tenham gostado, tá? Muito obrigado.